que irá nos apresentar o pregador desta manhã. Antes, só dar o comunicado aos irmãos, próximo domingo nós teremos a Assembleia Ordinária, às 9h, os membros da igreja devem participar, e também aqueles que já estão no processo para a membresia. Você deve participar você não vai poder falar nem votar, mas você pode ver como acontece a Assembleia, certo? Então, não terá estudo bíblico, né? Somente a reunião de negócios da igreja domingo pela manhã. Então, todos os membros são convidados. Os assuntos são os de praxe, né? Leitura da ata, relatório financeiro e alguns desligamentos e disciplina, e também novos membros que estarão chegando na nossa igreja, certo? Então, além deste aviso, né, deixe-me dizer aos irmãos que hoje vai trazer a mensagem para nós e um relatório missionário lá da Venezuela, o pastor Eliezer, veio aqui com a sua esposa, e pode vir aqui, pastor, certamente ele vai nos desafiar hoje pela manhã com a obra missionária nesse país tão especial. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Agradecemos a oportunidade de conhecer mais esta, vou chamar, parcela da nossa família, da família cristã. Eu costumo até dizer que vocês são meus irmãos de sangue, só que é o sangue de Cristo, é claro, né? Então somos irmãos e pertencemos à mesma família. Queremos então trazer para os irmãos um pouco do que temos feito. Como o pastor Valnei falou, nós estamos trabalhando juntamente com o pastor Fernando Lima, que eu creio que muitos já conhecem, já deve ter vindo aqui, e fazemos um trabalho então junto ao seminário na Venezuela e também plantação de igrejas, como queremos mostrar para vocês. Então esta é a bandeira, e esse versículo, ele é o nosso versículo moto, ele representa, simboliza aquilo que estamos fazendo ali. Eu gosto que a igreja leia conosco esse versículo. Vamos ler juntos? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4 e 12. Essa é a Girlene, peço que até que ela fique em pé. Nós somos casados agora em setembro, vamos fazer 33 anos. Somos pais, pode sentar, muito obrigado. Somos pais de 3 filhos e agora temos 3 netas, e um dos motivos de virmos a Fortaleza foi visitar as nossas netas e também aproveitar para visitar algumas igrejas aqui na cidade. Eu e Gilene somos formados no Seminário do Cariri, depois nós fomos para São Paulo, nos formamos em 97, em 98 fomos a São Paulo fazer o curso de liderança da APEC, e de lá Deus nos levou para o extremo norte, para a cidade chamada Bonfim, na divisa do Brasil com a Guiana Inglesa. Fomos trabalhar como missionários, como pastor ali numa congregação, ficamos ali por quase 5 anos, depois viemos para Boa Vista, ser pastor auxiliar na Igreja Batista Regular de Boa Vista, uma igreja que esse ano vai fazer 80 anos, em setembro, e trabalhamos ali por 12 anos como pastor auxiliar, e num culto de domingo fomos desafiados por alguns pastores que vieram da Venezuela falar sobre essa abertura de um seminário, da necessidade que havia naquele país. Então Deus nos chamou ali, então nós entregamos os nossos cargos na igreja depois de alguns meses. Claro, Girlene era funcionária do Estado, também pediu uma licença, e então saímos em 2015, e em 2016 nós nos mudamos para a Venezuela e estamos lá desde então trabalhando no seminário.
Também já abrimos uma igreja, juntamente com o pastor Fernando, a Igreja Batista La Graça de Deus, em Porto Ordaz. E atualmente estamos ajudando uma outra igreja que vamos mostrar para os irmãos. Aqui é o terreno que foi comprado pela Igreja Batista Regular Calvário, o pastor Douglas, na época, era o pastor. Então, ele comprou esse terreno de uma missão chamada Novas Tribos da Venezuela, quando os americanos foram expulsos do país. Então, é neste local que ele fica a 28 quilômetros da cidade de Guadiana. A cidade de Guadiana são duas cidades que se juntaram, que é Porto Ordaz e São Félix, então chamam agora a cidade de Guadiana. Então, ali temos, nesse local, que funciona hoje o Seminário Bautista de Venezuela. Aqui é um pouco do que nós percorremos para chegar até lá. Ali na parte embaixo, ali é o país da Venezuela, aquela parte vermelha é o estado onde nós estamos, cidade chamada Bolívar. E aqui é a distância que percorremos, ali embaixo você pode ver Boa Vista, até o seminário são 830 quilômetros, 220 de Boa Vista até a fronteira, e da fronteira para lá são mais 600 quilômetros. Já foi uma estrada muito boa, mas depois da pandemia, por falta de manutenção, eu digo hoje as estradas elas estão 10, né, estão destruídas, porque passam muitas carretas entrando com alimento, então ficou muito difícil, mas estão trabalhando, graças a Deus tem melhorado. Já tivemos que dormir na estrada por falta por atoleiros mesmo, tivemos que dormir, mas graças a Deus já estão resolvendo isso daí lá. Vamos para frente. Isso aqui é o que nós temos hoje construído. Vocês podem ver ali a estrada chamada Via El Pau, que é uma vicinal depois de São Félix. Então temos ali a entrada, a casa dos professores, depois o dormitório das moças, que era uma casa que já havia da missão. Nós ampliamos com 2 quartos e mais um banheiro. Ali mais acima tem dormitório para os rapazes ou solteiros. A ideia é colocar, são 3 beliches para 6 pessoas em cada cabana. Aquele teto vermelho é o nosso refeitório, onde o seminário começou. Ali começaram as aulas, depois os irmãos da Missão Global foram lá e levantaram esse prédio ali, o prédio administrativo, onde são as salas de aula. Hoje já está 90% pronto, fizemos as 4 salas, também fizemos banheiros grandes com a finalidade de fazer acampamentos neste local. Vamos mostrar umas fotos mais à frente. E embaixo ali tem os dormitórios dos alunos casados. Nós temos 9 casas, com 2 quartos e um banheiro dentro. E ali tem a nossa casa também, que tivemos que construir quando nós nos mudamos para lá. Quando os meus pais faleceram, eu e meus irmãos vendemos a casa que tinha em Manaus, e a parte que nos coube, nós construímos esta casa. E alguém me perguntou assim depois: pastor, mas se Deus lhe tirar de lá, o senhor não vai poder vender essa casa, ela é sua herança. O senhor não vai poder vender, porque construiu dentro do terreno do seminário. Eu disse: meu irmão, 2 coisas. Primeiro, se Deus me deu condições de construir aqui uma casa, onde Ele me levar, vai me dar outra casa. E outra coisa, eu vou para o céu, quem quiser ficar com a casa, fica, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Então, esse é o trabalho que temos feito ali neste local. Vamos à frente. Esses são os alunos que nós tínhamos, e nós tínhamos até semana passada. Por quê? Porque no dia 15 foi a formatura deles. Tivemos aí a nossa 5ª formatura de alunos. Essa moça menor é a Ana Alice, ela é brasileira, mora em Roraima, ela quis estudar, foi para lá. Devido aos problemas do país e a pandemia e fronteira fechada, ela se formou em 7 anos. Mas graças a Deus conseguiu formar. Já está aí e vai voltar para o Brasil para servir a sua igreja, que é no interior de Roraima. Também já tivemos nossas 4 formaturas antes, né? A primeira foi em 2019, depois de 2021 não houve 2020 por causa da pandemia. Tivemos a terceira em 2022 e ano passado, esses 5 alunos em 2023. Este casal aqui, talvez alguns já saibam, eles estão pastoreando a Igreja Batista Regular em Cobija, na Bolívia. Então, as irmãs missionárias fundaram o trabalho, não tinham alguém que falasse a língua, então contactaram com o Fernando, e esse casal então saiu da Venezuela, Boa Vista, Manaus,
Porto Velho, Rio Branco, até chegar em Cobirra. Graças a Deus já estão lá um pouco mais, quase 2 anos, trabalhando, servindo ao Senhor naquele país. Ou seja, o Seminário da Venezuela já está servindo a outras nações para a glória do Senhor. Esta é a campanha que temos divulgado, creio que muitos irmãos já conhecem, é a campanha de manutenção do seminário. Os alunos, nem os alunos, nem seus familiares, nem as igrejas têm como sustentá-los no seminário. Então, eu e o pastor Fernando, quando estamos no Brasil, passamos as igrejas levantando mantenedores para esse trabalho. A finalidade é sustentar aquele trabalho, porque cada aluno, eles recebem uma bolsa para poder estudar. Hoje esse valor está em R$500 cada aluno, e eles pagam a sua mensalidade, ajudam na alimentação, e o restante é o sustento que eles têm para passar o mês. Inclusive tem uma igreja em São Paulo que eles ajudam o seminário e mandam um aluno, eles mandam R$500 para ajudar a sustentar um aluno, adotar um aluno, e mandam mais R$100 para ajudar nas despesas dele, porque ele mora numa outra cidade. Então ele tem que vir toda semana, tem que vir. Então Deus tem suprido isso. O restante do valor é para a alimentação deles, também ajuda a oferta dos professores venezuelanos e também para construções e manutenção do nosso campus. Pastor Fernando contando que ele esteve numa igreja aqui no Ceará, uma igreja onde a maioria eram agricultores e aposentados, e ele falou da campanha e alguém disse: pastor, eu só posso dar R$5, ajuda. Ele falou: irmão, é o valor que Deus colocar no coração, nós não estamos buscando valores assim. Aí alguém disse: mas R$5 eu também posso, e outro eu também posso. Eu também, de repente, juntaram 22 pessoas que podiam dar R$5 ali. E assim, então, todo mês alguém junta aqueles R$110 e coloca na conta, e a conta está no nome da Elderlânia, que é a esposa do pastor Fernando. Como nós não temos conta lá na Venezuela, não tem como levar, então nós abrimos uma conta aqui, né, em nome dela, e as ofertas que entram nessa conta, elas são destinadas para a campanha. Outros que não gostam da Caixa usam também as minhas contas, as contas do pastor Fernando, e cada final de mês nós juntamos tudo e repassamos para a campanha. Então temos aí para ajudar esse trabalho. E novos desafios que temos tido ali, e começamos ano passado com acampamentos dentro do seminário. Tivemos 61 jovens ano passado. Foi um tempo muito bom, onde os professores foram os preletores, os seminaristas que estavam ali foram os conselheiros. Foi um tempo muito bom. E aqui é a foto final, onde vocês podem ver, temos esta árvore dentro do seminário, uma árvore centenária, e é até um ponto turístico, quem vai lá tira uma foto embaixo dessa árvore. E esse ano fizemos o segundo acampamento, tivemos 72 jovens, 2 conversões, e vários jovens fizeram a dedicação de vida para servir ao Senhor. E a nossa oração é que eles, ao terminarem seus estudos secundários, venham estudar no seminário para servir ao Senhor naquele país. Aqui foi a foto oficial. Também nós estamos com o EBEM, os irmãos conhecem aqui como EBEC, né? O pastor Fernando conversou com as missionárias, elas autorizaram traduzir para o espanhol, professores ajudaram nisso, então elas conseguiram recurso para imprimir e levar até a fronteira, e nós conseguimos levar, e estamos agora com esse ministério dentro da Venezuela. EBEM porque é Escola Bíblica Evangelizadora de Niños, por isso que é EBEM. E é um trabalho que tem crescido. Hoje nós estamos já com 8 igrejas no país. Tem umas em Caracas, depois de Caracas, em Barquecimento, e também ali na nossa região, em Cidade Guadiana. Temos aproximadamente 300 crianças já fazendo essas aulas, né, aos sábados. E um desafio que tivemos, que reconhecemos, é que elas estavam estudando a Bíblia, mas não tinham a Bíblia. Então fizemos uma campanha para conseguirmos 500 Bíblias. E em menos de um mês Deus abençoou e tivemos mais de 600 doadas. Então essas Bíblias já estão em Boa Vista. Quando nós retornarmos, se Deus quiser, em agosto, vamos levar para distribuir para as crianças ali naquele país. Então orem por esse trabalho, para que a nossa intenção é que preparar a igreja do futuro, trabalhar com as crianças para que elas sejam a igreja e assim possam crescer dentro daquele país.
Eu saí da igreja La Gracia de Dios e estou agora nessa igreja bautista Getsemani, uma igreja pequena. Os pastores que estavam lá foram embora do país, então estamos ajudando, não somos o pastor, apenas ajudamos com estudos, mensagens. E um dia levamos a igreja para o seminário, fizemos um culto ali, depois fizemos o batismo desses irmãos. Só que essa igreja, ela não tem a sua sede, ela funciona em uma casa emprestada por uma família que foi para a Colômbia. Então eles têm esse terreno, essa estrutura. Estamos orando para que Deus possa levantar os recursos para podermos fechar, cobrir e a igreja se mudar para a sua sede. Nos ajude nisso também em oração. Aqui são os nossos pedidos que queremos deixar com os irmãos. Olhe pela nossa saúde. Em janeiro fomos diagnosticados com diabetes, então estamos no tratamento para poder manter, né? Ajude-nos em oração com isso. Também pelo nosso visto. Eu e Gilânia, nós temos o visto religioso, e esse visto todo ano ele tem que ser renovado dentro da Venezuela. Só que veio a pandemia, nós saímos, a fronteira ficou fechada por quase 2 anos, e quando retornamos, que fomos tentar renovar, disseram: não, vocês ficaram mais de um ano fora, vocês perderam, vocês têm que sair. Isso foi em janeiro do ano passado. Ficamos o semestre, em junho saímos, em julho fomos a Brasília, para a Embaixada da Venezuela. Expliquei a situação, o rapaz me disse: olha, o que eu posso dar é o visto de turista. Eu falei: bom, me ajuda por mais 6 meses lá. E ele falou assim para mim: olha, quando for em dezembro do ano passado, no caso, você vai até o SAIME, que é o setor de estrangeria, e peça o seu visto de transeunte, que é múltiplas entradas. Aí eu: ok, vai me ajudar. E quando foi em dezembro, eu fui lá no SAIME, o rapaz disse: não, aqui não dá visto, tem que ser lá no de Caracas. Então pegamos o carro, fomos para Caracas. Foi uma situação para entrar, porque nós chegamos 4 da manhã para ser atendido às 8, para você ter uma ideia de como era a situação lá. E quando entramos, que explicamos a situação, a moça disse: não, mas aqui também não dá visto, esse visto pega lá no seu país. Eu falei: mas quem me deu essa informação foi a Embaixada da Venezuela. Eu disse: olha, eu não sei o que ele falou, mas aqui não dá visto, me dê aqui o seu passaporte. Eu, da inocência, entregamos o meu e da esposa. E ela disse: olha, um turista, vocês estão com visto de turista, um turista só pode ficar no país 180 dias, ou seja, 6 meses. Vocês estão com 122 a mais do que é o permitido. Eu falei: sim, mas é porque nós moramos aqui. Não, vocês são turistas aqui. Então vocês vão ter que pagar uma multa e sair da Venezuela, vão ter que ficar fora por 2 anos, no mínimo. Eu falei: mas nós moramos aqui. Então o senhor tem que buscar um novo visto. Aí: qual dia que o senhor vai sair? Eu falei: olha, mais ou menos o dia tal. Olha, vou fazer uma carta, você tem que sair nesse dia. Se sair antes ou depois, você tem que voltar aqui para fazer outra carta. Aí eu disse: está bem. E assim foi a nossa saída, né? E quando chegamos na fronteira para entregar a carta lá para o SAIME, a moça disse: aqui está errado, essa proibição de 2 anos é para quem é pego feito coisa errada, vocês não fazem isso aqui. Eu falei: sim, mas para quem é que eu reclamo? Para quem eu vou atrás? Aí ela deixou aquele olhar no sistema. Eu abri o sistema lá e disse: olha, essa carta ela bloqueia o passaporte. E eu olhei aqui, o seu passaporte não foi bloqueado, só o da sua esposa. Vocês verem como o negócio é. Aí saímos em dezembro, janeiro, passamos quase 20 dias juntando a documentação, mandamos para a embaixada na embaixada da Venezuela em Brasília, quase meio quilo de papel. E quando chegou lá, o rapaz pega e manda para Caracas e espera Caracas responder. Então já está desde janeiro lá e nós estamos esperando. Estamos no Brasil fazendo visitas às igrejas, ajudando algumas igrejas lá em Roraima, em Manaus, quando estamos por lá. E aproveitamos esses dias para vir visitar as netas e também passar um tempo com os irmãos aqui. Então estejam orando por isso, para que esse visto saia e possamos retornar. O nosso projeto é retornar em agosto, porque agora em julho vai ter uma conferência da Missão Paulo de Tarso, em Manaus, a missão que pertencemos, e em agosto queremos entrar, juntamente com o pastor Fernando, que vai retornar também, e levarmos tudo isso. Então estejam orando por esse retorno, também pelo tempo que vamos estar aqui no Brasil, essas visitas, por novos alunos, porque desde a pandemia não entraram novos alunos.
Quando foi agora, tinha um rapaz para entrar, o ano letivo na Venezuela é de agosto a dezembro, primeiro semestre, segundo é de fevereiro até junho. Então, só tinha um rapaz para entrar, pedimos para ele esperar um pouco. Ele vai entrar em fevereiro e já temos mais 4, 5 para entrar junto com ele. Então, estejam orando e vamos aproveitar esse segundo semestre para divulgar EBEM em mais igrejas e levantar mais acampamentos também. Então, estejam orando por esse trabalho e Deus possa mandar homens e mulheres comprometidos com a palavra para servir ao Senhor naquele país. Também pelo trabalho junto à igreja Getsemani e pela construção do seu templo, por novos mantenedores e pela manutenção dos mantenedores e a salvação daquele país. Aqui eu trouxe uma cédula venezuelana. Só que pergunta qual é o valor hoje? Não tem valor comercial isso. Em 2017 eles fizeram um novo. Vocês sabem que a Venezuela já foi a maior inflação do mundo, né? Então, em 2017, eles fizeram um plano econômico e tiraram 5 zeros de uma vez só. Quando foi 2022, fizeram um novo plano, tiraram 6 zeros agora. Então, essas cédulas perderam completamente o valor. Eu estava com o Gilene fazendo compras para a cozinha do seminário e tinha um rapaz com uma caixa desse tamanho, jogando fora as cédulas no lixo. Ele disse, não, me dá, eu tenho uma função para essas cédulas. E eu vou e levo para as igrejas. Se alguém quiser uma, com um souvenir, uma recordação, eu posso lhe dar, mas com um compromisso comigo. Você vai colocar dentro da sua Bíblia e quando encontrar, vai orar pelo seminário e orar pelos missionários que ali estão. Você pode pegar conosco depois, se quiser. E também o nosso cartão de oração, tem os nossos contatos, a conta do seminário embaixo, vocês podem ver, e da missão a que pertencemos, e também qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem nos perguntar. Amém? Eu quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu sei que é um texto bem conhecido dos irmãos, mas vamos ver o que é que Deus tem para nós nesta manhã. Lucas, capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o 11. Vamos nos colocar em pé? Lucas 5, o verso 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e agradecemos por essa liberdade, e pedimos também a direção do Espírito Santo, que venha usar essa palavra para encontrar lugar no coração de cada um.
Muito obrigado pelo teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu e o pastor Jaime Júnior somos numa região onde se vive muito de pesca. Aqui também em Fortaleza, né? Eu sei que tem muitos pescadores aqui. E eu morei, como eu falei no início, na fronteira entre o Brasil e a Guiana Inglesa, numa cidade chamada Bonfim, e existe um rio que divide os dois países, chamado Tacutu. E morava um senhor na beira daquele rio. Você sabe que pescador tem muitas histórias diferentes, né? Não sei se aqui é assim, no norte tem muitas histórias de pescador. E esse senhor, eu não conheci, os jovens da igreja que me contaram que ele um dia estava pescando na beira do Tacutu e pegou um peixe grande. Segundo ele, era tão grande, que quando ele tirou o peixe do rio, o rio baixou um palmo, de tão grande que era o peixe, né? Então essa é uma história de pescador. Imagina, hein? O meu pai, talvez o conheceram, o missionário Francisco Mendes dos Santos. Ele trabalhou como missionário por 40 anos, pouco mais de 40 anos, entre os ribeirinhos no Médio Solimões, no Amazonas. Ele conta que um dia ia subindo o barco dele e viu lá em cima do rio uma coisa azul no meio do rio. Não sabia o que era, continuou subindo o seu barco. E quando chegou perto, ele viu que era uma balsa de troncos de madeira coberto com uma lona azul. Encostou o barco, levantou a lona e viu que era muito peixe salgado, talvez 80, 100 quilos de peixe. E ele pensou, eu acho que isso deve se soltou de algum barco ou de algum porto. Eu vou amarrar, vou levar, se alguém pedir eu entrego, eu não sei de quem é. E amarrou no barco dele e continuou sua viagem até onde ele ia fazer o culto naquela noite. E ninguém parou o barco. Até que chegou no ponto, ele desceu lá, conversou com os irmãos e falou do que ele encontrou no meio do rio. E alguém disse, pastor, isso aí é do fulano de tal, era do fulano de tal que mora aqui para cima do rio, né? É que ele fez uma promessa para São Francisco, que se ele conseguisse a graça, ele ia soltar no meio do rio isso daí. Aí papai, então deu certinho, meu nome é Francisco, veio para o São Francisco mesmo. Ele pegou aquele peixe, vendeu e usou o dinheiro na obra do Senhor, né? Então são histórias de pescadores, né? O texto que nós lemos também é a história de pescador. História de Pedro, o pescador. E nós sabemos que Pedro não é qualquer pescador. Os irmãos sabem que naquela época as profissões eram passadas de pais para os filhos, né? Jesus é chamado de carpinteiro, por quê? Porque José era carpinteiro, ensinou a profissão para ele. Então Pedro possivelmente também tinha sido ensinado pelo pai, a vida toda sendo pescador. E o texto que nós lemos diz que ele não era só um pescador, ele tinha uma empresa de pesca, de pelo menos 2 barcos, porque fala que ele tinha sócios. Então se tinha sócios, tinha uma empresa de pesca. E ele sabia todas as manhas da pesca, a hora de pescar, qual a rede usar, como fazer. Mas nós lemos no texto, podemos entender pelo texto que nós lemos, que naquele dia o mar não estava para peixe, né? Por quê? Porque ele não pegou nada. Passou a noite pescando. Imagine aí, você passar a noite fazendo um trabalho e não conseguir nada. E de manhã, ao chegar na praia, o texto que nós lemos diz que eles estavam lavando as redes, fazendo a sua rotina, cumprindo a sua rotina. Por quê? Passava a noite pescando, de manhã lavava a rede e preparava a rede para a próxima pescaria, deixava ali a sua rotina pronta, a rede pronta para seguir a próxima rotina, que era a pesca. Possivelmente com fome, porque passou a noite pescando. A ideia seria, ao chegar na praia, fazer um fogo, assar um peixe e comer, mas não tinha peixe. Então, mas mesmo assim ele estava cumprindo a sua rotina. Aprendemos aqui, irmãos, se ele não tivesse cumprido a sua rotina, ele não tinha tido encontro com Jesus. Isso é um ensinamento para nós, porque é importante nós cumprirmos as nossas rotinas, principalmente as rotinas espirituais. Ler a Bíblia, orar, fazer o devocional, ir para os cultos,
participar da igreja, participar dos ministérios. São nessas rotinas que Deus fala conosco. Como é importante nós cumprirmos as nossas rotinas espirituais. E o texto diz também que então estava ali na sua rotina, chega Jesus. E o interessante é que o texto diz que ele foi diretamente no barco de Pedro. Jesus não chegou, olhou os dois barcos e disse: mamãe mandou. Não, Jesus não faz isso. Ele não faz nada por acaso. Ele queria trabalhar com Pedro. Já vinha trabalhando, se você olhar no capítulo 4, ele já tinha curado a sogra de Pedro. Então já estava trabalhando o coração de Pedro. Vocês sabem quem Pedro se tornou depois que Jesus foi assunto aos céus, não foi? Pedro se tornou o líder dos apóstolos. Então Jesus não faz nada por acaso. Eu quero dizer para você hoje que você é um crente em Jesus Cristo, isso não é por acaso. Deus tem propósito nas nossas vidas ao nos salvar. Qual é o propósito, pastor? Cumpra a sua rotina espiritual que Deus vai mostrar para você. Viva a sua vida espiritual. Leia a sua Bíblia, Deus vai falar ao teu coração. Mas é importante sabermos disso, que ninguém foi salvo para esquentar banco ou cadeira na igreja. Todos nós temos propósitos em sermos salvos. E cada um deve buscar ao Senhor para que possa aprender isso. E o texto diz então que ele escolheu o barco de Pedro, assim como ele nos escolheu também para a salvação. Mas depois que ele nos escolhe, ele mostra que devemos aprender muita coisa. O texto que nós lemos diz que ele pediu o barco ir mais para dentro do rio, sentou do barco e do barco ensinava a multidão. O texto também diz que eles estavam lavando as redes. Então não diz quanto tempo foi aquela mensagem, nem quanto tempo demorou para terminar de lavar as redes. Só entendemos que as redes foram lavadas por completo. Porque quando Jesus mandou jogar a rede estava pronta, não foi? Não foi assim que nós lemos? Não sabemos o que Jesus pregou naquela manhã também, mas podemos entender que aquela mensagem entrou no coração de Pedro. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então é importante nós termos essa sensibilidade de sempre estar ouvindo a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, então a fonte da fé é a palavra de Deus. Não sei se acontece aqui, pastor Vondem, mas já vi muita gente pedir assim: pastor, olhe para aumentar a minha fé. Aí pergunta: você está lendo a Bíblia? Não tenho tempo. Então não vai crescer nunca, porque a fonte da fé é a Bíblia. É importante nós termos essa consciência de sempre estarmos lendo a Bíblia para aumentar o nosso conhecimento espiritual e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, com certeza, aquela mensagem alcançou o coração de Pedro naquela manhã. Também não sabemos que horas que foi isso, mas entendemos que o sol já estava claro, já estava forte. Jesus então pede para Pedro entrar no barco, ir mais profundo e lançar a rede. Qual foi a reação de Pedro? Talvez Pedro imaginasse assim, não está escrito, viu? Mas ele podia imaginar assim: Jesus, o senhor é carpinteiro, o senhor não entende de pescaria. Essa hora o sol está quente, a água em cima fica quente, então os peixes vão lá para o fundo, porque lá é água fria. Então essa hora não é hora de pescar, a hora é de noite, porque a água está fria, os peixes sobem, é mais fácil de pegá-los. Poderia ter contendido com isso, né? E muitas vezes nós temos a mesma reação com Jesus Cristo. Quando Ele nos manda fazer algo, nós ficamos: mas isso não é meu costume, isso não é assim que se faz, eu não aprendi dessa forma. Não, isso aí quem faz é a outra igreja, quem faz isso é os outros irmãos. E começamos a criar desculpas para não obedecermos ao Senhor. Não sei se acontece aqui, né? Mas às vezes lá no norte, vamos fazer uma viagem missionária para tal lugar. Mas vai comer o quê? Peixe eu não como, então se for para comer peixe eu não vou. Olha, eu não durmo de rede, viu? Se for dormir de rede eu nem vou. Então, e começamos a criar desculpas para não obedecermos ao Senhor. E tem gente que já é especialista nisso, em criar desculpas para não obedecer ao Senhor.
Mas o texto diz, se vocês olharem aí, no final do versículo 5, qual foi a resposta de Pedro? Mas, o quê? Sob o quê? Aqui está o segredo, irmãos. Sobre a tua palavra. É a palavra do Senhor que devemos sempre obedecer. Não importa a circunstância, a palavra de Deus é o mais importante. O que ela ensina, o que ela nos instrui, é o que ela nos indica a fazer, é o mais importante, é obedecer a palavra do Senhor. Não o que a gente pensa, viu? É o que a palavra de Deus ensina. É sempre bom estarmos atentos a obedecer a palavra do Senhor. A forma que Ele fala conosco, a forma que Ele nos instrui. Irmãos, e quando Deus manda, se a pessoa não for, vem um peixe grande e ele engole, viu? Então é importante estar ciente do que Deus manda fazer, do que Ele manda, para o que fazer e para onde ir. Eu lembro que eu e Girlene, quando decidimos sair da igreja e ir para a Venezuela, entrar na missão Paulo de Tarso, ir para a Venezuela, perguntamos assim, como vai ser, né? Eu não vou ser mais pastor, ela ia pedir licença do trabalho, não ia ter salário, e como ia ser? Eu falei, não sei, Deus está mandando, temos plena consciência disso, e vamos, seja o que Deus quiser. E na Assembleia, eu lembro bem disso, na Assembleia que nós entregamos a nossa carta, dizendo até o dia que íamos ficar, e depois íamos nos mudar de lá, o presidente da igreja leu a carta, e uma irmã levantou a mão e pediu a palavra, e disse, olha, eu queria que o pastor Eliezer e a irmã Gilene saiam da Assembleia. Aí eu fiquei assim, tá bom, vamos sair, né? Saímos, e quando nós voltamos, nós descobrimos que a igreja decidiu naquele dia nos dar a oferta que eu recebia como pastor por 1 ano. Elas iam nos abençoar por 1 ano e depois iam rever qual era a oferta que eu ia receber. Então, por causa disso, Deus abriu muitas outras portas, né? E quando entramos na missão, o secretário disse, olha, em média para um missionário ir para o campo é de 1 ano e meio a 2 anos para levantar o sustento para ir. Irmãos, em 6 meses nós nos mudamos para a Venezuela. É importante estar ciente do que Deus está mandando fazer. É importante, porque quando obedecemos, irmãos, nós somos abençoados. O texto que nós lemos aqui diz que, ao jogar a rede, caiu em cima de um cardume, não é? E não era um cardume pequeno, viu? Era muito peixe. Era tanto peixe que o texto diz que as redes se rompiam, mas ela não se rompeu por completo. Aprendemos aqui, irmãos, que quando Deus manda, Ele segura a corda para nós. Ele nos ajuda, nos orienta, nos guarda, nos protege. Ele segura a corda para nós. E o texto diz que era tanto peixe que eles chamaram um outro barco e encheram os 2 barcos, o texto diz, de quase afundar, de quase irem a pique. É muito peixe, não é? Já parou para pensar, para que tanto peixe? O texto diz que eles, no final diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus, deixaram lá. Por que tanto peixe? Quem é que estava na praia, os irmãos lembram? Lá no versículo 1 diz, tinha uma multidão de pessoas. E o versículo 1 diz o quê? O que eles queriam na praia? Aconteceu que ao apertar a multidão para o quê? Ouvir a palavra de Deus. Aquele povo queria o quê? Ouvir, queria um alimento espiritual para suas vidas. Irmãos, não está no texto, viu? É uma interpretação minha aqui. Eu imagino que, assim como eles queriam o alimento espiritual, Deus providenciou também o alimento físico para eles. Cada um pegou o seu peixe e foi para casa. Ou seja, quando obedecemos ao Senhor, como Pedro obedeceu, não somente ele, não somente as pessoas próximas, mas muita gente também foi abençoada pela obediência de um homem. Aprendemos aqui, irmãos, que quando nós somos obedientes ao Senhor,
nós somos abençoados, a nossa família também é abençoada e a nossa igreja também é abençoada, as pessoas ao nosso redor. Como é importante estarmos em obediência com a palavra do Senhor. Como é importante seguirmos as nossas rotinas espirituais. Como é importante estar em comunhão com o Senhor. Isso vai trazer bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja. E o interessante é que o texto diz que depois que aconteceu tudo isso, Pedro ficou tão admirado que disse lá no versículo 8, né? No final do 8, diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, aqui nos mostra que quando conhecemos ao Senhor, quando conhecemos a sua palavra vai nos mostrar quem nós realmente somos. O quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós estamos longe do Senhor. Senhor, é muito para mim, eu não consigo isso. Retira-te de mim, porque sou pecador. A palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, o quanto nós estamos longe do Senhor. Vai nos mostrar o quanto nós precisamos mais do Senhor para nos aproximarmos mais dEle. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nos chegamos ao Senhor. Então a palavra de Deus vai trazer esse entendimento para nós, do quanto nós somos frágeis, do quanto nós dependemos dEle, do quanto Ele é necessário para o nosso dia a dia. Então é importante ter este contato com a palavra, seguindo as rotinas espirituais, vai nos ajudar a enxergar quem nós realmente somos e o quanto nós precisamos do Senhor. E no final do versículo 10, Jesus, então, depois que Ele nos escolhe, mostra, Ele fala conosco também. Quando Pedro disse: olha, eu sou pecador, afaste de mim. Qual foi a palavra de Jesus aí para Pedro? Não temas. Não tenha medo de obedecer ao Senhor. Não tenha medo de cumprir as suas rotinas espirituais. Não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de obedecer ao Senhor, independente daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Obedeça. Obedeça. Há um tempo atrás, umas duas igrejas nos sondaram para pastorear. Eu disse: olha, eu vou estar em oração, porque eu não quero ser como Jonas, viu? Se Deus mandou ir para Venezuela, eu vou ficar lá até Ele mandar sair de lá. Enquanto Ele não mandar, nós vamos ficar lá, servindo lá. Não quero ser engolido por um peixe grande, eu quero continuar. Então é importante termos a consciência de estar em obediência. Não tenha medo. Problema o país tem, dificuldades tem, mas é ali que nós sentimos que Deus quer que nós estejamos. E vamos continuar sem medo. E essa mensagem é para você também. Não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Não tenha medo de cumprir a ordem do Senhor. Isso nos lembra lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os amigos de Daniel lá diante do rei da fornalha de fogo. Vocês lembram da história? Né? Olha, se a orquestra tocar e se não se ajoelhar, vocês vão ser lançados no fogo. Qual foi a resposta dos três? O nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar das tuas mãos, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar das tuas mãos, fique sabendo que não vamos adorar os teus ídolos, nem vamos nos prostrar diante da tua estátua. Seja firme no conhecimento do Senhor. O texto diz, né, que o rei ficou tão bravo que mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha, mais quente. E ao serem jogados lá dentro, o que acontece? Ficam passeando, né? Aprendemos ali também que, mesmo que nós sejamos dentro de um problema, por sermos fiéis ao Senhor, Ele vai estar conosco lá também. Então é importante sermos fiéis ao Senhor. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Se Ele mandou, Ele vai cumprir, Ele vai ajudar. Deus nunca nos manda fazer algo sem estar conosco junto para fazer. Aprendemos que nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus.
fazemos o trabalho com Ele. Lembra quando Ele mandou Abraão, né? Chamou Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Ele estaria com Abraão, mostrando o lugar onde ele ia ficar. Então, meu irmão, não tema de servir ao Senhor, não tenha medo. E o texto diz que eles, então, deixando tudo, não estou aqui aconselhando ninguém a deixar tudo e servir ao Senhor, não é essa a finalidade aqui. Nosso pensamento aqui é: o que está atrapalhando você de servir a Deus? O que está atrapalhando de você servir ao Senhor? O que está atrapalhando? E a ideia é você tirar isso da sua vida. O texto diz que eles deixaram tudo, deixaram lá as redes, os barcos, a sociedade, os peixes, deixaram tudo, tiraram tudo aquilo que estava atrapalhando de eles servirem ao Senhor. Então deixaram isso e foram servir ao Senhor. E a nossa palavra para você nessa manhã é: o que está atrapalhando você de servir a Deus completamente? O que está atrapalhando de Deus usar a tua vida para abençoar outras pessoas? Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é por conta dele. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Rogamos a tua bênção nesta manhã sobre esta igreja, sobre a sua liderança, e que o que aconteça aqui glorifique e exalte ao Senhor. Muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mensagem maravilhosa. Sei que certamente você ficou com vontade de ir para a Venezuela ou ser missionário, né? Parafraseando lá o rei Agripa, né? Por pouco me persuades a ir para o campo missionário. Por pouco, né? Mas o pouco está quase acabando, né? Então, irmãos, vamos continuar orando pelo ministério do pastor Elias, da sua esposa, lá na Venezuela. Que bênção e que mensagem maravilhosa. À noite, às 18h30, retornamos aqui para continuar adorando a Deus como igreja. Deus abençoe a todos e um bom almoço.